noite. Vamos começar então a nossa live, dando continuidade às lives da Clínica 449 Cabeça de Campeão. Hoje a gente vai conversar com o atleta olímpico César Castro sobre os truques mentais, dicas e acontecimentos do dia a dia que possam motivar a manter disciplina em vários pontos da nossa vida, atividade física, alimentação. Então a gente vai ver um pouquinho da história do César e identificar na história dele de vida esses truques mentais que possam nos ajudar nas nossas vidas a manter a nossa disciplina. Eu sou Tatiana Vasconcelos, eu sou nutricionista e trabalhei na 449 dos anos de 2006 até 2012. Desde 2015 eu vim para morar em Rio das Ostras e trabalhei com o César em 2 ciclos olímpicos. Trabalhamos no ciclo olímpico de Londres em 2012 e no ciclo olímpico do Rio em 2016. Foi uma experiência fenomenal como profissional para mim e para a clínica. Eu trabalhava na 449 durante todo o ciclo de Londres. E a gente poder acompanhar um atleta profissional e ver toda o que apoia, né? Tudo que apoia-se e todo o arsenal que está por trás desse atleta profissional. Minha história com César começou como amigo. Nós éramos vizinhos de prédio em Brasília. Ele morava numa entrada, eu morava na outra entrada. E nós temos uma amizade de 21 anos, então conhecemos, eu ainda era do 2º grau. Entrei na faculdade, fazia nutrição, quando, alguns anos depois, o César me ligou. Eu estava no hotel participando da corrida Nike 600 e ele me ligou e falou assim: ô Tati, você aceitaria ser nutricionista da equipe multiprofissional que vai me acompanhar até Londres? Eu falava: você aceitaria, César? Eu falei: é uma honra e uma experiência fenomenal como profissional, né? Poder participar dessa equipe. E aí a gente começou o trabalho, fomos além da amizade e começamos um trabalho também profissional. Os saltos ornamentais para mim era apenas um esporte em que as pessoas pulavam, não sabia o que era trampolim, não sabia o que era plataforma e ficava tentando ver qual saltador que espirrava menos água. Tinha um amigo que treinava saltos, mas não sabia detalhes desse esporte. E com esse convite do César, fui me aprofundando tanto na parte do esporte em si, como na parte de nutrição para esse esporte. Eu tive a oportunidade de assistir pela televisão um PAN de Santo Domingo e depois pude conhecer os atletas Cássio e o Hugo Parisi, que eu via pela TV. Depois tive a oportunidade de conhecê-los profissionalmente. Foi uma experiência muito única, posso falar, na minha vida. E agora vou convidar o César para a gente começar o nosso bate-papo e conhecer um pouco mais sobre a vida dele. Só um minutinho para eu poder convidá-lo aqui. E aproveitando, quem quiser fazer perguntas, tem como fazer perguntas, né, nessa parte de baixo, uma cartinha com uma interrogação, e a gente depois, no final, a gente pode responder essas perguntas e fica mais fácil, que já salva essas perguntas. Então, melhor do que ficar pode participar. Melhor do que ficar escrevendo. Botar o perfil público, sabe? Só um minutinho que eu tô procurando aqui o César. Ele é público. Só um minutinho, por favor. Tem que estar no Instagram. Ele tá no Instagram. Tá. Durante esse período do César,
fazia viagens desse período de acompanhamento, eu fazia viagens de Brasília ao Rio e acompanhava o treinamento do César lá no Maracanã, e a gente ia ajustando a parte de estratégias nutricionais e o que eu poderia fazer com a nutrição para poder dar suporte para o César. Porque os saltos ornamentais, ele acaba sendo um esporte diferenciado, porque ele nem é um esporte curto e nem é um esporte tão longo também. Não tá. César, você está online? Vamos ver se o César, se eu consigo aqui convidar o César. Está dando um probleminha aqui para a gente convidar ele. Então, quando a gente pensa em nutrição, a gente acaba pensando em esportes de curta duração ou esportes de longa duração. E os saltos ornamentais, ele tem uma característica diferenciada, porque quando o saltador ele vai na piscina, o salto é muito rápido, mas ele espera por muitas horas para fazer a sequência de saltos. Então, eu precisava pensar nos saltos ornamentais como um esporte de longa duração, e não somente de curta duração, que seria o tempo do salto. E esse seria o desafio da nutrição. Então, como eu dar esse suporte para ele, em que eu conseguisse mesclar essas duas características do esporte, né? Enquanto a gente vai tentando aqui, eu vou ler os títulos do César. O César tem 37 anos, ele é natural de Brasília, atleta olímpico, ele 14 vezes campeão brasileiro, tetracampeão sul-americano, ele tem 4 Jogos Pan-Americanos, ele foi prata no Rio em 2007 e bronze em 2011. Ele é campeão Ele foi campeão da etapa do Circuito Mundial de 2013 em Porto Rico. Ele participou dos 4 Jogos Olímpicos, em Atenas e no Rio em 2016 ele foi finalista. Conseguimos finalmente, hein, galera? Desculpa maravilha. Aí. Não sei o que aconteceu, não. Não conseguia convidar o César. Dava que o César não podia participar do nosso bate-papo. Não, pode sim. Desculpa aí, galera, que ficou assistindo aí. Desculpa aí. Agora sim. Vamos lá. Terminando os títulos do César. Então, o César participou dos 4 Jogos Olímpicos, sendo finalista em 2004 em Atenas e 2016 no Rio. E ele foi 9 vezes eleito pelo COB como melhor atleta dos saltos ornamentais, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, como melhor atleta do país de saltos ornamentais. Bem-vindo, César. Valeu, Tati. Eu estava te acompanhando aqui, tá vendo? Pô, bacana. Show de bola, só que na hora de clicar não estava conseguindo. Mas obrigado pela apresentação. Show de bola. É um prazer, né, estar aqui. Dava que o César não podia participar dessa conversa. Eu falei, Como assim? É o principal. Beleza, deu certo, que bom. Vamos lá. Obrigada por aceitar o convite. Eu acho que esse trabalho que a gente teve junto foi uma coroação também da nossa amizade, né? Que a gente Com certeza. Mesclar as duas coisas, né? Foi muito bom, né, Tati? Foi um bom tempo aí, uma boa experiência e foi provavelmente a melhor fase da minha carreira esportiva, porque eu pude trabalhar pela primeira vez, né? Assim, já bem um atleta mais maduro e com uma equipe completa. Então, trabalhar com você, com o psicólogo, com o pessoal da preparação física, né? O Carlinhos, o técnico, o pessoal da biomecânica, tinha todo mundo. Então, foi muito bacana isso aí. Eu acho que a gente podia dizer que era próximo de uma situação ideal, né? O que é de certa forma, raro para um atleta no nosso país, né? A gente tem uma estrutura e um apoio que ajudava bastante, né? Não, foi raro sim. Isso aí foram poucos atletas que tiveram uma estrutura bem legal. Aí nesse aspecto aí, temos a agradecer muito aí o Comitê Olímpico, né? O time Rio na época. Hoje não existe mais. Sim. Vamos lá. Queria que você começasse dizendo pra gente como que você começou nos saltos ornamentais.
que não é um esporte tão conhecido, né? Conta aí pra gente a história de como que foi. Então, eu comecei nos saltos ornamentais aqui em Brasília, né, na Secretaria de Esportes, no DEFER, com o Giovanni Casilo. E como a maioria dos atletas no Brasil, a gente sempre começa por acaso. Enquanto que na Rússia, China, na Austrália, o pessoal vai e detecta o talento, aqui normalmente nós temos muitos talentos espalhados, mas é por acaso. E eu fazia natação, aí um amigo meu que fazia natação comigo, César, vamos saltar? Vamos lá brincar? Aí uma vez por mês a gente tinha a possibilidade de usar os trampolins do DEFER. E aí o Giovanni ali já pescou, já viu, né? Oh, que legal, acho que você tem talento. Ele convidou. Então eu tinha 9 anos, né, na época. Então comecei Aqui com 9 e desde então nunca saí. Desculpa te cortar, mas aqui eu falo, a gente já entra com um truque, Aham. que é a parte do círculo social. Então, teve uma pessoa de fora que não te conhecia e que Isso. acreditou no potencial que viu em você. Então, às vezes, na nossa vida, pessoas de fora acreditam na gente mais do que nós mesmos, né? Com São capazes certeza. de identificar pontos positivos na gente e nos motivar para alguma coisa que a gente, às vezes, nem tinha se tocado de que era capaz, né? Quando a gente está envolvido ali no dia a dia, às vezes a gente nem se toca, né? Mas com o olhar de fora, principalmente, né, quando a gente é muito novinho, é difícil você ter uma consciência das coisas. Você vai mesmo que no embalo. Então é importante ter essas pessoas com um olhar bacana, que te influenciam positivamente, esses anjos aí da Sim. vida. E explica um pouquinho para o pessoal, por favor, como Uhum. que é como que é a modalidade de saltos ornamentais, a questão, assim, se os saltos são aleatórios, quantos saltos são, e a diferença que eu acho que muita gente não sabe que tem o trampolim, tem a plataforma. Fala um pouquinho para a gente, por favor. É bom falar mesmo para dar esse geral. Não dá para falar tudo porque tem muitos detalhes, mas o geralzão é o seguinte: saltos ornamentais ele é dividido nas modalidades olímpicas e plataforma e trampolim, masculino e feminino, né? Então, a diferença básica, a plataforma vai até os 10 metros, é a prova olímpica, e o trampolim ele só vai até os 3 metros. Trampolim é uma prova mais técnica, né? Os atletas para chegarem... Você tem menos tempo para fazer as coisas, É, posso falar grosseiramente assim. Exatamente, é menos tempo, a estrutura é menor, é mais fininha, né, o trampolim, e assim, precisa de mais tempo para elaborar a técnica. Enquanto que na plataforma, por ser uma estrutura de concreto, apesar da altura, é menos técnico. Tanto que uma curiosidade, por exemplo, assim, numa Olimpíada nunca teve um campeão olímpico nos 3 metros com menos de 20 anos. Enquanto que na plataforma, com 13 anos, a Fu Minxia ganhou uma Olimpíada. Então, assim, Legal. precisa de mais tempo. E, em termos de avaliação, o salto vai de 0 a 10. Sendo, né, o pior salto 0, o melhor salto 10, sempre de meio e meio ponto. Diferente um pouco da ginástica artística, né? Então, assim, é 7, 7,5, 8, 8,5. Os homens, basicamente, fazem 6 saltos diferentes e as mulheres fazem 5. Aí, o que é avaliado no salto? Rapidão. A saída, a velocidade do salto, a distância do trampolim não pode ser nem muito para frente e nem muito perto, né, para não causar nenhuma sensação ruim para quem está assistindo. E a beleza, a plasticidade no ar do salto e a entrada, que é o mais importante, é o resumo do salto. Se a entrada for vertical e não espirrar água, salto bom, muito bom. Agora, se sair um pouco da vertical, a gente faz assim com a mão, né? Se sair um pouquinho da vertical para lá ou para cá, aí tende a espirrar mais água e a nota cai. E é legal a gente falar também que, apesar de ter critérios subjetivos, em parte, porque existe a parte individual do analisador, do juiz, existem critérios objetivos que ele precisa olhar para dar essa pontuação, não é do achismo, né? Não é achismo, não. Os juízes são muito bem treinados também, né? Então, eles têm muitos anos de experiência. E para diminuir um pouquinho a subjetividade, numa prova olímpica são 7 juízes. As 2 maiores notas e as 2 menores, elas cortam, e aí pegam as 3 notas, somam e multiplica pelo grau de dificuldade do salto. Então, com isso, o juiz quer, vamos supor, quer levar a vantagem, né? Dar vantagem para um atleta do país dele. Deu 9 num salto de 7,5, esse 9 é cortado. Então, fica um pouquinho mais tranquilo. E assim, passando um pouco, pessoal, a experiência, eu me lembro quando eu tive a oportunidade, a gente ficou uns dias lá em Florianópolis para você fazer o treinamento para Londres. E eu vendo o Roberto, que era o técnico, né? Te corrigindo, então assim, você vê realmente que existe um olhar muito diferente do nosso, que ele falava, você está para frente, você inclinou o corpo, eu falava, gente, eu não enxergo nada disso, né? Então existe realmente um olhar treinado para fazer
avaliação, vamos falar assim, né? No nível olímpico, fica muito nos detalhes, né? Na posição de uma mão no ar, de repente a Legal, posição da contração do abdômen na hora da saída do salto. Então, assim, legal. são detalhes. O salto a gente já tem pronto na cabeça. Ele sai 95% já está no automático. Mas esses 5% aí que fazem a diferença, né? Um salto excelente para um salto muito bom. É o refinar da técnica, né? Exatamente. É aquele detalhezinho que vai fazer a diferença numa final olímpica. E conta pra gente um pouquinho, por favor, por que você acabou ficando nos 3 metros? Que você saltava logo no início, na plataforma de 10, né? E na plataforma e nos 3 metros. E por que você optou por ficar, vamos falar assim, apenas no trampolim de 3 metros? Assim, com o passar do tempo, eu e o Ricardo, na época, a gente foi percebendo que eu tinha mais jeito, né? Levava mais jeito, tinha melhor desempenho no trampolim de 3 Uhum. metros. Além disso, os objetivos foram aumentando. Então, enquanto eu saltava 3 metros e 10 metros, meu objetivo era ser campeão medalhista sul-americano. A Legal. partir do momento que eu comecei a botar campeonato mundial, circuito mundial e Olimpíada, Pan-Americano, aí não tem jeito. No esporte de alto rendimento é como se você querer competir os 100 metros rasos e os Uma 800. maratona. Não dá. Você tem que escolher. E também a gente pode pensar isso para a nossa vida. Não adianta a gente colocar vários objetivos e no final não fazer nada bem feito. É melhor a gente escolher Exatamente. um objetivo e se dedicar Focar naquele objetivo específico. É o foco, né? O foco no objetivo. A gente vai vendo cada vez mais os atletas se especializando, Tati, nas provas. Cada vez mais, não tem jeito. Então, aí, isso vai especializando o atleta, a característica, o biotipo das pessoas os atletas vão ficando parecidos em cada prova, né? Então, Entendi. nos saltos não é muito diferente, não. Conta um pouquinho pra gente qual foi a sua inspiração inicial. Então, você começou a treinar, e aí, né? Assim, o que te motivou, o que você usou como inspiração para seguir em frente dentro do salto? Dentro do salto, só no comecinho, eu nunca fui aquele atleta, eu escuto muito atletas pequenos hoje, que eu sou professor, né? Falando, eu tenho um sonho de ser atleta olímpico, com 10 anos, 11 anos. Eu nunca consegui ter essa minha visão tão a longo prazo. Então, eu sempre via os atletas um pouco à frente de mim. Então, eu lembro quando eu fazia salto no DEFER, tinha lá o Leonardo, tinha o André, que eram atletas que já saltavam dos 10 metros. E para mim aquilo já era o máximo, né? Eu falei, cara, como impossível fazer isso um dia. E só que aí aos poucos, com o treino, né, no dia a dia, vai evoluindo, começa a fazer um mortal a mais cada dia. Aí cheguei lá. Bom, aí chegou nos caras, bom, isso aqui então não era tão impossível como eu pensava. Aí eu já pensava no próximo passo. E sempre assim, mas muito gradativo. Acho que eu nunca pensei muito lá na frente. E mais uma vez a gente entra com um truque mental, que é a questão de você se espelhar em pessoas que te motivam, né? Então, assim, Sim. usar o positivo ou de um amigo ou de um colega de treino, né? De usar o lado positivo das pessoas para a gente crescer, né? Para a gente se igualar ou até passar, né? E isso realmente nos ajuda na nossa vida e no nosso dia a dia de esporte, de alimentação, né? De tentar se igualar a alguém que a gente admira, né? Ser melhor, né? Sempre ter uma referência. Eu costumo falar muito assim, é sempre bom ter uma referência. Outro atleta grande que sempre foi uma referência é o Ayrton Senna, né? Então, assim, de certa forma, os meus pais, né, por assistirem todo domingo as competições e ver aquela competitividade, ver aquele orgulho do Senna querer mostrar a bandeira do Brasil no final e nas entrevistas falar bem do Brasil, acho que tudo isso vai influenciando. Ter uma referência é muito importante. E outra coisa que a gente comentou também, e que você acabou de falar, que você entrou e já não tinha um objetivo ali tão inicial de Olimpíada. Você começou a pensar nas Olimpíadas mais ou menos em 2002, que a gente conversou, né? Então, assim, você entrou nos saltos aos 9 anos, mais ou menos, não é isso? Com 9 anos. Então, você demorou 11 anos praticando o esporte para poder almejar esse passo maior, né? Então, assim, é também aquela coisa das pessoas quererem para ontem o resultado, em qualquer coisa da nossa vida. A gente precisa ter a persistência
de buscar, né, de disciplina, de fazer a nossa tarefa, vamos falar, dia a dia, para alcançar aquele objetivo maior que a gente tem vontade, né? Não é de um dia para o outro, né? Não, de jeito nenhum. No esporte não tem como. É muito difícil, menos de 8 anos aí eu diria, você chegar num Jogos Olímpicos, a não ser que seja um talento nato mesmo Um ponto fora da curva. Muito fora da curva, porque o resto, a maioria que a gente conhece, são anos e anos lapidando, e tem aquela também, uma vez que chegou também, você precisa daquela experiência olímpica de campeonatos mundiais, para ir melhorando, né? E não tem jeito, tem que treinar mesmo, perseverar, não tem outro caminho fácil. Eu acabo convivendo com muita gente de corrida, aí as pessoas nunca correram, falam, não consigo correr 5. Falei, mas ninguém começa correndo 5. As pessoas correm 1 minuto, 2, mas as pessoas veem os outros ali na frente, eu quero correr 5, né? Eu quero, né, seja para a Olimpíada. Gente, é construído dia a dia, né? Não, eu fico imaginando que você deve ter gente falando, eu quero perder 10 quilos em 15 dias. Mês que vem eu tenho um casamento, então, né? Sem chance. Eu falei, ninguém engordou em um mês, mas Exato. querem emagrecer em um mês. Em 15 dias. Não dá. E dentro dos saltos também, outras motivações que a gente conversou, você foi colocando metas, como você falou, paralelas. A questão de estar entre os 10 melhores atletas do mundo, a questão de atingir, porque para você conseguir as suas metas, você precisava atingir pontos dentro da sua modalidade, né? Isso. Então, você foi colocando na sua vida metas, vamos falar assim, intermediárias para chegar naquela meta final, né? A gente que a gente pode usar, né? Eu sempre dividi bem a questão, né? Por exemplo, a cada final de ciclo olímpico, a meta a longo prazo é o quê? A próxima Olimpíada. Antes disso, tinha os campeonatos mundiais. Antes disso, tinha os circuitos mundiais, campeonato sul-americano. E eu sabia mais ou menos o meu potencial, o que eu poderia fazer em cada salto. Então, por treino, eu já quebrava ainda mais os meus objetivos. Então, por exemplo, meu objetivo a curto prazo, o de hoje. Roberto, que era o meu treinador lá, né? A gente precisa fazer 100 saltos aqui nesse treino de hoje. Desses 100, né, nós precisamos ter um aproveitamento de 70% acima de nota 7,5 para conseguir chegar entre os 3 primeiros dessa competição. Então, não adianta nada eu pensar lá na frente se no dia de hoje eu não consigo cumprir aquela meta. E aí, um outro exemplo era, em competição, eu fazia 6 saltos. Eu caí já no erro mental de pensar já no final da competição, no primeiro salto. E aí é onde que entra um problema grande. Então, cada salto é uma competição. Então, aquele objetivo o primeiro salto era um objetivo, o segundo salto era outro objetivo, e aí as coisas começaram a dar certo. Então, sempre muito bem planejado, desde o macro, que é 4 anos, até o salto. Um salto só. E eu acho que uma coisa interessante do salto também, que eu acho que alguma competição sua me lembro disso. Acho que vocês ainda tem que também desenvolver uma força mental de que se um salto der errado ou vocês não forem bem, que às vezes a gente vê uma nota ruim, de que aquilo não pode te abalar para o próximo salto. Assim, vai abalar, mas que você trabalhar com essa nota ruim e conseguir reconcentrar para continuar a competição também, sem que prejudique o resto, né? Isso acontece, é muito comum nos saltos. Assim, um paralelo que eu gosto de fazer é como se fosse os pênaltis do futebol. Assim, errar um pênalti é grave, mas também não é o fim do mundo. Tudo pode acontecer durante o jogo. E uma das coisas que aconteceu comigo foi, nas Olimpíadas do Rio, na fase preliminar, que é a fase mais difícil, eu errei um salto, o segundo salto da prova. Então, qual que é a estratégia nessa hora? É virar a página. Então, assim, eu errei esse salto, não adianta eu ficar pensando no que errou, né? Tem que virar a página, vamos pensar logo. Talvez você fique ali, dê 30 segundos, né, para pensar, puxa vida, e vira a página. Porque se ficar pensando, poxa, eu errei, agora já não dá mais, meu Deus, e agora vai ser, eu preciso... Não, virou, foco no próximo e assim que segue. Então, acho que isso é uma dica interessante e é possível treinar isso. Da gente não se comparando com dieta. Se
se eu hoje fiz uma saída eventual, aquilo não estraga tudo para frente. É uma coisa pontual, né? E a gente retoma a disciplina e a rotina, né? E só para explicar para o pessoal, César, que eu acho que é uma coisa que foi para mim interessante aprender, que tem provas que vocês demoram 3, 4 horas para completar todos os saltos, ou até mais tempo. Me corrija, por favor. Uhum. A fase preliminar, principalmente de campeonato mundial e pré-olímpico, ela chega a ter uns 45, 50 atletas. Então, nos saltos ornamentais, pessoal, a gente faz um salto, vamos supor que tenha 50. Faz um salto, espera 49, faz outro salto, 49, outro salto, são 6, né? Então, às vezes, a prova dura 4 horas, 5 horas. E aí, ainda bem que você estava lá, né, para ajustar essa dieta aí, porque é muito tempo. Né? Porque eu falo isso, para mim foi um interessante um desafio do salto, que a gente vê ali saltar, não, é rapidinho. Mas, na verdade, vocês ficam envolvidos por muito tempo com aquela, né, com aquela competição, vamos falar assim, né? Muito, legal, muito. Interessante falar com o pessoal. E também uma coisa que a gente que trabalhava na época como psicóloga, a questão de não perder a concentração, de manter o foco na prova durante todo esse período, né? O psicológico era bem importante manter concentrado. É muito difícil manter concentrado, né, durante tanto tempo. E a outra estratégia, então, assim, era legal que tinha essa estratégia psicológica, aí tinha estratégia, né, nutricional, que a gente fazia também lá, sempre e contando. Se o intervalo entre um salto e outro, né, durasse 40 minutos, a gente sabia o que comer, o que tomar em cada tempo certinho. No caso do psicológico, é interessante também para o pessoal que está assistindo. Tinha o tipo de música que eu escutava após o salto, tinha o tipo de música né? Para desacelerar, tinha o tipo de música que eu escutava para já começar a entrar no embalo do próximo salto e aquela música mais agitada antes do salto. Então são várias coisas por trás, né? Sim. O salto dura 1,5 segundos. E isso eu acho interessante porque a maioria das pessoas só vê as conquistas, né? Até de uma pessoa normal, assim, uma pessoa amadora completou uma maratona. Nossa, você correu uma maratona. Mas é tudo isso, é um trabalho, é uma dedicação, é uma automotivação constante, né, César? Assim, é no dia a dia, né? No passinho que a gente constrói a nossa conquista, né? A disciplina, né? Todo mundo, ninguém é de ferro, né? Tem o dia bom, o dia que você está super animado, e tem o dia que você está derrotado ali, que está difícil. Mas aí quando você encara já como uma profissão, como um dever, né? Que aquilo ali você absorveu, isso eu tenho que fazer, fica mais tranquilo. Não é uma coisa muito carregada, né? Uma coisa muito difícil. E é claro que um objetivo mais ou menos te deixa mais ou menos também, né? Então o objetivo tem que ser sempre desafiador. Isso é interessante. Algo que te tire mesmo do sofá. E eu acho legal a gente aí tratar um pouco a questão do atleta profissional, que muita gente também fala assim, acha que a vida é só legal porque eu faço algo legal. Mas eu me lembro da gente na sua casa, a mãe tinha um pé d'água que eu falava assim, nossa, se fosse eu não iria treinar, porque eu não preciso disso. Eu falava, vamos, Tati, eu vou treinar na parte seca e não sei o quê. Eu falava assim, vamos lá. Porque é um trabalho, né, César? Não é um hobby, né? É o seu trabalho, né? Não é um trabalho. E é o que eu falei, quando a gente entende da situação, o que significa, aí a gente sai da cama e faz de qualquer jeito. Assim, de qualquer jeito, por exemplo, você está caindo um toró, não tem jeito, tá muito ruim. Né? Em qualquer situação, tem que ir. E assim, é muito bom, porque esses momentos difíceis, que a gente, quando chega na hora da competição, que a gente dá ainda mais valor. Assim, a gente entra com uma força ainda maior. Porque se fosse tudo muito fácil, acaba se acomodando. Então, eu vivi uma experiência legal, por exemplo. Quando eu treinava aqui em Brasília, bem lá no comecinho, o equipamento que eu mais usava, o trampolim, lógico, né? O trampolim era bem gasto com o tempo. E com o tempo, a areinha, a aderência do trampolim vai se perdendo. Então, aquilo ali, poxa, eu lembro comprando aquela fita de 3M de escada e colocando lá, cortando os pedacinhos para colocar lá no trampolim para não escorregar. E aqui eu podia estar treinando, eu estava consertando o trampolim ali do jeito, né? Na época, junto com o Ricardo. E isso, naquela época, lá eu falava, poxa, mas que saco, estou fazendo isso, podia estar fazendo outra coisa. Só que quando eu chegava no campeonato mundial, lá nos Estados Unidos, na Rússia, na China, o trampolim era o do ano.
Era perfeito, era mais flexível, tinha aderência melhor, era tudo melhor. E eu saltava melhor. Então, Você assim, era uma tinha uma dificuldade que na vantagem, época né? eu achava que era uma porcaria. Os saltos, quando chegava na competição, no Campeonato Mundial, começavam a sair mais fáceis e era uma Legal, coisa, virou uma coisa positiva. que legal. Vamos agora entrar então nos ciclos olímpicos. Vamos Bora lá. começar com o ciclo de Atenas, foi em 2004. É, você puder falar rapidamente, né, sobre os critérios de classificação, que são iguais para todos os ciclos olímpicos que a gente vai abordar, né? Pode falar, por Em favor. todos os ciclos olímpicos, o critério é basicamente o seguinte: no ano anterior à Olimpíada, no Campeonato Mundial, os 12 finalistas já garantem a vaga do país ou do próprio atleta. Aí depende do país, cada país que vai definir os critérios. E no ano seguinte, tem o pré-olímpico, que normalmente é feito 5 meses, 6 meses antes das Olimpíadas. E aí os 18 semifinalistas também garantem a vaga do país. Mais ou menos na Olimpíada, fica 24 atletas por prova. Mais ou menos. Assim que fica dividido. E em 2004, você ficou em 13º no Mundial. Por menos de um ponto, você não se classificou, né? E acabou se classificando no próprio ano da Olimpíada, ficando em 14º, né? Isso foi qual ano que você falou? Porque aconteceu 2 vezes, né? 2004. Estou em Atenas. Em Atenas Atenas, ainda, foi. né? Foi. E fala rapidinho pra gente se teve algo que te marcou nesse ciclo de preparação para Atenas. Tá. Né? Sim. Nesses 4 anos que você treinou para almejar Atenas, né? Uhum. Então, esse foi um ano muito bom, que eu estava numa ascendente muito boa, estava tudo dando certo. No ano anterior das Olimpíadas de Atenas, os 12 primeiros garantiam a vaga, né, do país. E eu fiquei em 13º por menos de um ponto. E aquilo ali me deixou muito chateado, poxa, por menos de um ponto a gente perdeu essa vaga olímpica. Mas, por outro lado, foi positivo, porque dá aquela vontade ainda maior. Eu acho que Te motivou, né? Foi uma motivação, né? Acho que uma característica hoje, né, pensando assim com mais tempo, mais calmo, uma característica muito, acho que é comum nos atletas olímpicos, eu acho que a capacidade de se levantar rápido de uma porrada. Legal. Então assim, tá ruim, de não mas desistir. exato. De não desistir. Exatamente. Então foi assim, aí rapidamente a gente voltou desse Campeonato Mundial. Continuamos treinando ainda mais focados e aí no ano seguinte garantiu a classificação para Atenas, em fevereiro. E em agosto, né, em julho, final olímpica. Então a primeira Olimpíada já na final. Então foi tudo dando certo. 22 anos, você tinha? 22 anos. Eu fiz 21 fazendo 22 anos. Então, quer dizer, dos 9 anos que você entrou, aos 22 anos, vamos falar assim, você teve uma grande coroação. Não que você não tenha tido bons resultados ao longo desse caminho, mas aí foi uma super coroação de todo esse trabalho que você se dedicou, né? Desde que você entrou. Foi uma história bem puxada. 2008, Pequim. Bom, 2008 Pequim já foi outra história. Aí eu já estava com uma estrutura muito melhor. Aí entra o Mackenzie com um patrocínio muito legal, que já faz um patrocínio de 4 anos. Então, assim, um projeto que a gente entregou lá, falou, nós precisamos de um local de treino adequado, eles construíram um ginásio lá dentro, a gente precisa de 2 treinamentos internacionais por ano. Então, nesses anos aí, nesse ciclo olímpico, eu fiz treino na China, na Austrália, na Alemanha. Então, toda a estrutura estava montada e só tinha ali eu e o Ricardo treinando muito para poder buscar os objetivos. Foram anos excelentes, tanto que em 2007, no Pan do Rio, foi a minha maior pontuação, né? Foi a prata, né? no Pan do Rio. E 2008, o resultado de 2008 não foi condizente com o que aconteceu, né? Porque eu estava numa pegada muito boa, mas 2008 eu tive uma participação ruim na etapa da preliminar de Pequim. O que acontece, né? Aquele dia que nada dá certo. E aí acho interessante uma coisa que você falou para mim quando a gente conversou, que foi um ano dualista, porque eram seus melhores resultados, assim, você teve os melhores campeonatos, né, pontuação como você falou, mas também foi um ciclo de muitas lesões e muita fisioterapia e muito médico, então aquela briga constante para se motivar, né? Exatamente. Porque eu treino, me lesiono, porque é outra coisa também
que às vezes quando um atleta amador ou uma pessoa de academia acha que quem faz as coisas nunca tem dor, nunca assim, né, sofre no sentido, é fácil malhar, não, para todo mundo existe o desafio, né, e você tendo seus melhores resultados, mas por trás, brigando também, talvez, com o período que você mais se machucou, vamos falar assim, né? Foi. É porque eu tava num embalo muito bom, né, Tati? Então, assim, tava tudo dando certo, com condições de treino, os resultados estavam cada vez maiores. Então, como um atleta, a gente se empolga, né? Falou, bom, se Sim. tá aqui, eu quero mais, eu quero mais. E aí você entra naquele limite, né? Porque a gente tá na busca constante do limite. E eu acho que nós passamos do limite em termos de, né, olhando para trás hoje, a gente passou do limite Volume de treino. Volume de treino, pouco descanso, muito treino, o resultado não pode ser diferente. Aí depois a gente conseguiu ajustar isso. Mas na hora, né? Vai no calor da emoção. Vai conhecendo o corpo também, né, César? Vai. Essa é a vantagem também de um atleta quando vai envelhecendo. Ele vai perdendo, talvez, algumas características, mas ele vai ganhando outras características que um atleta novo não tem, né? De se autoconhecer, saber seu limite, né? A idade traz esse ponto positivo, né? Exatamente. E os saltos, assim, parece que não é um esporte, poxa, mas cai na água, né? Tranquilo. Só que a gente repete muito. Então, para a galera aí que está assistindo, uma sessão de treino, na época, chegava a 100, 120 saltos. Então, o joelho tem uma sobrecarga muito grande, a coluna, punho, ombro, cervical. Então, tudo isso. O que pegou em mim foi a coluna. Entendi. E como tinha muita pressão, muita expectativa no resultado bom, eu acho que a pressão ainda também piorou a situação. E só um parênteses também para o pessoal, que para mim também foi interessante conhecer na época, que existe o treino na piscina, mas vocês têm uma parte de treinamento seco, né? Que tem um trampolim que cai em espuminhas, que tem essa parte que também não é só na piscina, que, bom, para mim, olhando de fora, talvez a parte que vocês ficam mais repetindo ali, né? E assim, seria, vamos falar assim, a parte mais maçante, que vocês ficam ali um tempão, não é simplesmente ir para a piscina e ficar saltando, né? Não, para a galera assim que conhece muito saltos, a gente tem o treinamento no ginásio, que é um trampolim que tem lá com colchões, né, que a gente cai em pé ou sentado, ali onde faz a preparação física, trabalho de flexibilidade, os saltos a gente executa quase todos ali no ginásio, né, só que com a vantagem de que não precisa se molhar, subir escada, agora vai variando, Tati, assim, quando está longe de um objetivo, é maior o treinamento no ginásio. Vai chegando legal, próximo da competição, diminui lá e aumenta para a piscina. Então ele varia bastante. Seca, eu nem sabia que existia, até a gente trabalhar em Londres, né? Assim, que a gente vê muita parte, acho que é só piscina, né? E parte interessante. Essa parte aí é o coração. Os chineses começaram, isso é já antigo, mas os chineses que massificaram essa parte e hoje o mundo inteiro ele utiliza isso. Inclusive eu tenho aqui na live aqui, ó, os amigos aqui, ó, tem o Luigi, um abração aí, Luigi da Venezuela que assiste, tem uma galera. Legal. Vamos agora para Londres, que foi o período que a gente mais trabalhou juntos, né? Bora. Acho que houve um amadurecimento e também essa oportunidade na época do time Rio, né? Que você tinha o preparador, fisioterapeuta, tinha um certo apoio, né? O técnico, o psicólogo, o nutricionista, tinha mais bioquímico. Alguém? O bioquímico, que não acompanhava a gente. E essa parte da bioquímica, para falar para quem está assistindo, o César tinha o sangue colhido. Jejum, quando chegava para treinar, no meio do treino, né, pós-treino. E aí, para mim, como profissional, foi assim, ó concurso, porque a gente analisava todos os parâmetros de sangue, de minerais, carboidrato, proteína, e a gente tinha a chance de ajustar a dieta em cima da resposta do seu corpo, né? Então, ali também virava um super truque, porque eu brincava assim, César, o seu sangue vai dizer a verdade. Não tem como a gente, né, assim, vamos falar assim, omitir uma dieta inadequada, uma falta de disciplina. E eu falo que isso para mim me marcou, porque eu pude ver que tudo que eu estudei era verdade. Que a gente conseguia ver a questão de desidratação, de consumo mais de massa muscular e menos de gordura. Então, como profissional ali, para mim, acho que
foi um marco e eu levava essa história para 449 e a gente dividiu. Acho que para todo mundo foi muito legal essa experiência de ver na prática a teoria que a gente estuda, né? De ver números, vamos falar assim. E eu acho que para você como atleta foi uma estrutura muito legal para Londres. De 2009, 2010 em diante, aí já muda a história, né? Aí a gente entra num esquema muito profissional e, poxa, com muitos detalhes. Ali foi um período muito rico. Esses exames bioquímicos eu sou muito grato, né? O Cameron, a Adriana, vocês, que analisavam, galera. Então, assim, o bacana era eu fazer um treino de 4 horas, que era o que eu levava de manhã ali mais ou menos, e aí o pessoal colhia o meu sangue, via como estavam, né? Antes de começar o treino, como é que está o César, né? Celularmente falando, né? E pós-treino, no meio do treino, a partir daí a gente via que na época, né, que eu tinha uma deficiência de ferro, adaptava a dieta. Nesses períodos aqui, na segunda hora, Travou um pouquinho, daqui a pouco o César volta. Então, era interessante porque a gente conseguia identificar erros, vamos falar assim, ou deficiências em que a gente precisava modificar a dieta. Então, assim, eles não tinham o hábito, por exemplo, de se hidratar na piscina. E os exames mostravam uma desidratação do César. Então, era interessante porque eu conseguia convencer o César com o análise do sangue que ele precisava se hidratar mais, que ele precisava... a gente está aguardando o César entrar novamente. Então, que caiu do trampolim. Que o César... Então, assim, a gente mostrava por números que ele precisava... César estava falando aqui que, assim, o interessante da bioquímica era que eu conseguia te provar algumas coisas, assim, vocês não tinham muito hábito da hidratação durante o treinamento seco e na piscina, né? E aí a gente analisava... Fernando, você perdeu ponto na live. A gente analisava esses pontos do exame de sangue e ia te justificando e mostrando, você tem que hidratar mais, tem que consumir o carboidrato em gel, né? E eu acho isso, assim, a parte fenomenal para mim de Londres, né? Não, essa foi... pode falar. Não, e o que eu achava legal na época também é de como todos os profissionais se envolveram em trabalhar pelo seu objetivo, né? Então, assim, do Cameron falou, estou te dando bioquímica, transforma em nutrientes, transforma em dieta, né? Então, assim, eu acho que todos, posso dizer em meu nome, mas eu acho que todos puderam crescer muito por se envolver e trabalhar pelo seu objetivo, pelo objetivo, né? Assim, da Olimpíada, né? Não, ajudou muito. Esse trabalho aí foi muito bacana, poxa, porque eu também tinha uma característica, né, que em determinado momento dos meus treinos, eu sentia mais nos treinos. A minha atenção, concentração caía muito. Eu acho que era lá para a terceira hora do treino, de manhã principalmente, eram 4 horas, na terceira hora em diante o rendimento caía muito. Então a gente ajustou a dieta e aí eu pude também ajustar os tipos de exercícios, tudo mais, foi bem... E eu sempre fui o atleta, assim, sem ter muita estrutura. Então, como você falou, a gente não tinha essa consciência bacana de deixar a garrafinha d'água ali do lado, ou o Gatorade, né, que seja. Ia sobrevivendo. Não, César, uma coisa interessante, assim, é que você tinha um problema de tireoide. E eu me lembro que todo mundo falava, César, você, né, a recuperação, tudo isso afetado, você treinava, né? Então, assim, quando foi polindo as coisas, acabou ainda favorecendo mais coisas para você, né? Assim, recuperação e tudo, né? Foi te ajudando, né? E só uma outra coisa que eu acho interessante a gente falar também desse período, que você já estava ficando, eu acho uma característica interessante do salto, me corrija se eu também falar besteira, que você já estava se tornando um atleta mais velho para os saltos. Mas que na época o Roberto, que era o seu técnico, ia ajustando a questão de volume de treino e usando a sua maturidade como atleta também a seu favor, né? Isso eu acho interessante a gente falar da questão de adaptar as coisas da nossa vida à nossa realidade, né? Exatamente. Foi acontecendo, né? É igual aquele exemplo que eu dei do treino, que no começo é muito ginásio, aí vai chegando próximo da competição, mais água. Na minha vida, ali, nos últimos 2 ciclos olímpicos, foi mais ou menos isso. Eu comecei a diminuir
volume de treino e me preparar para quando for treinar, treinar com mais qualidade. Então, esse era o grande objetivo, era chegar, ao invés de fazer 120 saltos por dia, fazer 70. Entendi. Eu me lembro que, enquanto... Legal. Assim, ter menos treino, mas de mais qualidade, né? Assim, para que você se Exatamente. recuperasse melhor, né? Fechamos Londres e vamos ao Rio. Rio 2016. Existiu uma ideia de parar em Londres e vem Rio. Fala um pouquinho como que foi isso daí na sua cabeça, na sua vida pessoal, profissional. Então, eu já estava disposto, né? Eu falei, quando a Olimpíada decidiram em 2009 que a Olimpíada seria no Rio, no Brasil, eu falei, beleza, então vamos seguir até lá. Só que aí, em 2014, na piscina lá do Júlio Delamare, no Maracanã, resolveram fechar para a Copa do Mundo. Então, isso aí foi, poxa, aquele baque. Só que aí a gente... Então, essa saída dos Estados Unidos lá em 2014, 2013, 14, foi fundamental aí para eu ganhasse mais força para chegar no Rio. Mas a questão da motivação da Olimpíada ser no próprio país, ela superou aí a questão da idade. Porque realmente eu era um atleta, assim, para os saltos mentais, com a idade um pouco mais avançada. Tanto que na final olímpica eu era o mais veterano. Legal. Porque é uma coisa assim, você era novo, né? Cada esporte com a sua especificidade, né? Mas para o salto você já não era, né, tão considerado novo. Tão novo. Então, acabou esse treinamento nos Estados Unidos e fecha a sua carreira. E aí uma coisa interessante, que você conseguiu a classificação no próprio ano da Olimpíada também, né? Foi. A classificação para as Olimpíadas do Rio foi nos 45 do segundo tempo, porque tiveram duas antes. Ou eu tinha que ser campeão pan-americano em 2015, ou finalista do Mundial de 2015. Eu fiquei em 14º, os 12 classificavam. E aí, na última chance foi no pré-olímpico, mas aí foi tudo bem, eu fiquei naquela preliminar em 16º lugar. Então, assim, aí ali eu garanti a vaga, e aí beleza. Aí depois eu melhorei na semifinal e na final do pré-olímpico eu consegui ficar em 5º lugar. Então foi uma prova muito boa e talvez uma das melhores performances que eu tive. E fecha o Rio como finalista mais uma vez. Terminou em nono, né? Nono lugar. São dos 12 finalistas. E aí fecha a sua carreira com um excelente resultado. E eu acho interessante aqui a gente comentar aquilo que a gente conversa também, que muitas vezes para o atleta não é a medalha, né? Em algumas provas você pode até almejar a medalha, mas assim, ser um finalista já é uma super conquista e uma meta alta a ser colocada, né? Que as pessoas às vezes pensam, mas não ganhou medalha, né? E às vezes a motivação não é a medalha, né? A motivação não é, como você falou, não são perder os 10 quilos, são perder 5, é se manter ativo, né? Então, acho legal a gente falar isso, que você é o único atleta que... Como é que é essa questão de ser o finalista? Você é o único brasileiro, não é, César, que foi finalista olímpico? Em provas individuais, sim. Eu fui finalista 2 vezes, né? Em 2004 e 2016. Agora, é o seguinte, nosso objetivo realmente era ser finalista olímpico, porque é muito difícil falar assim, meu objetivo é ser terceiro, primeiro, segundo, porque aí depende do resultado dos outros também, né? Então, assim, eu sei que com a pontuação que eu tinha potencial de fazer, era possível chegar na final olímpica. Agora, a colocação em si era muito, muito difícil. E eu acho que um grande erro que a gente aprendeu ao longo da carreira foi, em Pequim, eu entrei na Olimpíada com a cabeça de final, só que sem pensar na preliminar e na semifinal. Entendi. Então, assim, foi um grande erro que a gente nunca mais cometeu. Então, toda competição que entrava, mesmo sabendo que tinha condições de chegar na final,
cada etapa era uma grande final. Então, assim, Viver o então deu caminho, né? certo. Viver o É, caminho. Viver o caminho. viver o caminho, pouco a pouco. E pós-Olimpíada, quem é César Castro? O que o César Castro faz hoje? Né? Como você se estruturou? Você continua ainda no esporte? Você é formado em educação física, né? Sim, sim, eu sou formado em educação física, né, aqui em Brasília. Hoje eu atuo como treinador lá no Colégio Mackenzie de saltos ornamentais. Então foi o clube que me deu a estrutura desde lá do comecinho e hoje é uma paixão minha poder retribuir os saltos ornamentais para a galera, para os alunos de lá, né? Então assim, eu estou vendo até que na live aqui tem uma galera que Legal, faz saltos, né? E e o que eu faço hoje, é o que eu me dedico, é legal, o que eu gosto. Então, desde os 9 anos até hoje, estou envolvido com saltos, é uma coisa que é a paixão. E a escolinha legal, hoje tem legal. lá 50 E atletas fazendo, né? que legal. Tentando mudar a história do acaso, né? Tentando pegar os atletas ao acaso, mas de criar a cultura do esporte, né? Do esporte e saltos ornamentais, Exato. né? Legal. Proporcionar, né, a galera a vivenciar a modalidade que eu tive o prazer, né, de passar a vida. Então, essa questão, para mim, é muito gratificante ver uma criança começando do zero e até a gente ser uma referência para eles, né? Então, Legal. é muito bom. E para a gente fechar um pouquinho a questão dos truques mentais, a gente Uhum, falou muito da questão de sempre criar metas paralelas, né? Então, assim, às vezes as pessoas desistem de um esporte ou desiste de uma rotina, de uma mudança de rotina alimentar, porque fica almejando, como você falou, os 10 quilos. Mas eu acho que se a gente colocar na nossa vida metas paralelas, a gente ganha uma motivação diária e aquela automotivação para seguir a caminhada, como você falou. Não adianta eu pensar na final sem antes passar pela eliminatória e semifinal, né? Então, acho que isso é uma coisa que Eu a acho gente que pode levar. a questão do equilíbrio, né? A gente tem um equilíbrio. Eu acho que na minha vida, os melhores resultados, Tati, vieram a partir do momento que eu comecei a equilibrar um pouquinho mais treino na hora de treino, família na hora de família, atenção à alimentação, ao lazer. Então, quando Legal. tudo se balanceou, aí os resultados vieram. Quando foi tudo só focado em treino, esporte e isso, eu acho que foi demais. Então aí eu acho que eu me cobrava demais, a pressão foi Entendi. maior, a minha pressão, né? Então, tudo isso. Legal. E é o que eu falo para os meus pacientes, os meus clientes. É um equilíbrio na nutrição entre ser saudável e prazeres, às vezes, não tão saudáveis. Não adianta eu ser Uhum, super saudável e não ter prazer e ser feliz. E não adianta também ter só prazeres e esquecer da saúde. É o exatamente. equilíbrio entre os dois lados, né? E outra coisa que eu acho também que vale como truque marcante é a questão das recompensas. Então, você tinha a questão do patrocínio, você tinha a questão dos resultados, e eu acho que a gente pode trazer isso para a nossa vida, e eu acho interessante a história de uma cliente que eu tenho, em que ela tinha um estágio de obesidade, está emagrecendo, Uhum. e nem é necessário, não necessariamente o emagrecimento é a maior recompensa que ela tem visto, mas os ganhos de qualidade de vida e de dia a dia, de amarrar um tênis, de subir uma escada e não ficar ofegante. Então, acho que a gente tem que buscar também essas pequenas recompensas, porque senão a gente realmente desmotiva e abandona as coisas, né? Eu acho que é Então, acho vibrar com cada conquista, né, Tati? Acho que isso é exatamente. importante. Você, por exemplo, se vai para no caso da gente, ia para o treino, se conseguisse atingir o objetivo daquele dia, beleza, um passo de cada vez. Porque ficar pensando só cara, se eu for campeão pan-americano, eu vou ser feliz. Se eu for campeão finalista mundial, aí eu acho que não é por aí. Eu acho que isso é consequência. Tem que pensar mais no dia a dia ali mesmo. Sim. É a gente tentar simplificar as coisas e torná-las possíveis e executáveis, e sair daquela ideia de que é difícil. É difícil para todo mundo, vamos falar assim, né? Mas a forma que a gente encara o processo é que faz tornar-se possível, né? Exatamente. E Eu acho que. César, Tá. desculpa, pode falar? Não, pode Não, falar. não.
Não, acho que é isso mesmo. Finalizando isso aí mesmo. Acho que ficou bem legal. Ainda temos 5 minutinhos, Uhum. 4 minutinhos. Eu vi que mandaram umas perguntas. Bora ver as perguntas. Vamos começar a responder. Para quem, assim, se cair, a gente volta e tenta responder para o pessoal. Tudo bem para você? Tudo tranquilo. Tudo bem? Vamos lá, Tudo. então. Deixa eu ver aqui a pergunta. Vamos lá. Deixa eu ver. Dar o primeiro passo em tudo é um dos pontos mais difíceis. Qual o truque para não desistir? Quer falar um pouquinho, César? Realmente, a gente, na verdade, assim, o começo, mais as melhoras são mais visíveis, né? Elas acontecem assim, é mais rápido. Quando você chega no nível olímpico, no nível mundial, essa melhora, ela demora. Às vezes, você mudar um movimento pequeno, um ângulo de 20 graus de um braço, por exemplo, pode demorar um ano. Então, assim, às vezes aí que bate o cansaço mental. Você ficar treinando um ano para mudar um pedacinho, uma pequena coisa, mas assim, né? eu acho que o importante é não desistir mesmo, é botar aquele foco como se fosse se tornar profissional no seu objetivo. E não assim, deixar aqui o acaso. Não, vamos ver o que vai acontecer. Se pensar no vamos ver, não dá. E aquele quilo, quando o emagrecimento vamos falar, estagna ou se torna difícil, é criar, como a gente falou, criar aquelas metas intermediárias, né? Então, talvez não seja a mudança de peso grande, mas assim, a qualidade de vida que eu ganho, né? Então, é enxergar que existem outras metas, talvez no caminho, não só aquela meta final, né? A gente fazia muito no treino. O treino dos saltos mentais, ele é muito chato, né, entre aspas. Tem que repetir muitas vezes a mesma coisa. E quando a gente passa 2, 3 semanas fazendo um negócio muito quadrado, é comum dar aquela desanimada. Então, uma estratégia, um truque que a gente usava era mudar o estímulo do treino. Então, se num determinado dia da semana, fazia um treino diferente. Acho que quebrava um pouco aquela rotina, só para ter aquele ânimo a mais, aquele ânimo extra. Legal. Então, eu acho que isso é importante. Aqui está falando que falta 1 minuto e 30. Vou tentar responder mais uma pergunta, né? Assim, acho que a gente conseguiu fechar bem a nossa conversa, identificando vários truques e pontos motivacionais na sua vida de atleta, que a gente pode trazer para a nossa vida de atleta amador, de pessoas, de desafios pessoais, de desafios de trabalho, né? Então, assim, acho que de ver que o caminho, como a gente falou, é árduo para todos e que cabe criar estratégias e motivações, né? Esses truques mentais para a gente poder superar, atingir nossos objetivos, né? E antes, assim, eu vou falar aqui, se cair, eu sou muito grato a você, né, ao Fernando, a Karen da 449, pelo apoio que deram aí na carreira. E a gente sabe, né, que para um atleta a parte nutricional, sem ela é difícil conseguir. Então, deixo aqui obrigado, Tati. Obrigado vocês aí. E então, também vou agradecer, né, assim, os anos que eu passei na 449, eu falo que foram a minha base como profissional, eu sou muito grata. E quando o Fernando e a Karen vieram com esse convite e a chance da gente reviver um pouco o que a gente viveu, eu achei o máximo, assim, foi um momento de felicidade, de relembrar um passado muito feliz, né, César? Não, foi muito bom, deu tudo certo, graças a Deus. A gente fala que como atleta a gente tem alguns anjos. Beleza, galera? Então acho que é isso. Se você quiser voltar, eu tô aqui. Deixa eu ver se as perguntas aí, galera, chegamos. Elas ficam salvas aí? As perguntas não ficam salvas. Mas, bom, eu acho que se alguém tiver presente aqui e tiver alguma pergunta, senão a gente encerra mais uma vez. Quando a live acabou, as perguntas saíram. Eu devia ter anotado. Mas peço desculpas para quem mandou beleza, foi legal. Quem tiver aqui, né? Quem tiver aqui, que tiver alguma pergunta. Quiser responder, senão a gente encerra. De todo jeito. Mas é assim mesmo, né, Tati?
Vivendo e aprendendo. Eu falei, a primeira live, né, César? É, não, mas foi legal. Eu acho que a gente conseguiu passar aí né, Ah, as só uma informações pergunta aqui legais. que essa pessoa escreveu 2 vezes, é interessante. E aí a gente Hum, pode falar um pouquinho, explicar. Os cliff diving, os saltos em penhascos, o high diving. ele, O high diving é uma ai, modalidade per- nova, né? Ela chegou com o Red Bull que está patrocinando, né, os eventos, e acabou entrando para as modalidades dos esportes aquáticos, mas só em campeonato mundial, em Olimpíada ainda não. Então, assim, é uma modalidade nova, eu acho bacana de assistir. De fazer, eu não seria muito a minha praia, porque realmente é muito alto, Tati. Chega a ser muito alto são e quantos não. metros, você Para mim, sabe? que foi atleta de trampolim, são 27 metros, né, para os homens e 15 para as Meu Deus. mulheres. Eu me lembro que quando a gente foi lá para Florianópolis, que a gente ficou, não me lembro se foram 3 ou 4 dias, simulando a rotina que você faria na seletiva, né? E Ah, aí sim. foi meu aniversário, o Fernando que lembrou dessa história, era para eu pular de 10 metros, lembra? Ah, E eu tem não vídeo tive. seu, Tati. Tem Você vídeo. podia Eu recuperar e pulei postar aí. eu É, falei do de 5, imagina, 27 metros, você falou, que perguntaram aqui de novo. Eu isso, não tive coragem de 27. pular dos 10, Deus me livre, 27. Então, assim, é uma galera que normalmente quem faz essa modalidade vem dos saltos ornamentais, tem uma base dos saltos ou base da ginástica. A diferença maior nos saltos a gente todos caem de cabeça. Nessa prova, as pessoas caem em pé, porque o impacto é muito forte. Então, precisa cair em pé. Se cair de cabeça ali, vai machucar muito, com certeza. A velocidade que eles atingem é muito alta. Tem uma pergunta aqui, que como Aham. vocês lidam com a saúde corporal, com o uso excessivo dos anti-inflamatórios nas lesões dos atletas de alto rendimento? Assim, você responde, mas eu falo assim, acho que o pouco que eu vivi da sua história, você sempre tentou fazer de uma forma com fortalecimento, com a fisioterapia. Eu posso, assim, me diga se eu estou errado, mas uma pessoa vendo de fora. Eu não via você como uma Aham. pessoa que estava sempre negligenciando sua saúde e indo treinar a qualquer preço, a qualquer custo. Uhum. Não, até Né? 2008 eu tinha muito intenso e a minha preocupação com a fisioterapia era assim, machucou, vai para a fisioterapia. De 2009 em diante, a gente fez de prevenção de lesões. Então, foi um trabalho junto com o COB, Uhum. mudou um pouco a consciência. Então, a gente prevenia mais, o trabalho era mais de prevenção. De uma maneira grossa, assim, por exemplo, antes na nossa cabeça, pensava, se eu uso esses músculos no salto, eu tenho que ir para a academia e trabalhar os mesmos músculos. No pós-Pequim, a gente começou a trabalhar assim, bom, se esses músculos já são tão trabalhados durante 6, 7 horas, vamos compensar os outros que não são tão trabalhados na academia para equilibrar e Legal. evitar a sobrecarga, o excesso e as lesões, né? Então, teve uma mudança nesse sentido aí, o meu corpo ficou mais forte, as respostas foram melhores e as lesões diminuíram bastante. E outra coisa assim, que aí eu acho que posso dizer agora como amiga também, que hoje você é uma pessoa saudável, né? Você não é uma pessoa, como falar, que ficou com alguma lesão, alguma sequela assim da sua vida esportiva. Hoje você, né, toca seu trabalho, a sua vida de uma forma saudável, né? Sim, não, a gente hoje, Uma outra, graças a Deus, não pode tenho falar. nenhuma sequela, nenhuma lesão que Tá. eu carrego, E não. tem Hoje tá mais tranquilo. alguma, né, assim, alguma limitação física que você tenha ficado, né? Uhum. Uma pergunta aqui. Por que os chineses são referência nos saltos? O que eles fazem de diferente? Bom, eles já começaram já a ser diferente, já tem anos, já são 30 anos atrás, eles mudaram todo o sistema de treino, começaram a treinar mais no. Eu já treinando com a equipe chinesa, então assim, eu passei, foram 40 dias com o Ricardo lá na época. Assim, eu quase que me estourei, né?
porque o meu corpo não estava preparado para Sim, isso. sim. E eles começam a treinar desde pequeno muitas horas. Então o corpo se prepara para aguentar muito treino. Aí entra também a questão da disciplina, a quantidade. Então a China, um machucou, vem outro. Machucou, vem outro. Os saltos mentais é um esporte popular lá. Então, se você pega um esporte popular num país mais populoso do mundo, as chances de ter atleta bom, né, com muita frequência aumenta também. E investimento. Muita grana, são atletas famosos, são atletas de saltos na China, quando para de saltar, vão para a televisão da China, vai para o cinema, e tem toda uma estrutura por trás. Legal. E aqui outra pergunta, deixa eu ver aqui, acabou que eu não abri. Com relação ao plano alimentar na época, sentia muita dificuldade? Tinha dificuldade de manter a rotina da dieta, César? Sim, é difícil, né? Ainda mais que eu tinha uma dificuldade, né, Tati? O meu chocolate após o almoço era uma grande dificuldade, era o meu calcanhar de Aquiles. Mas aí, para não ficar com a consciência tão pesada, né, eu sempre esticava o treino um pouquinho mais para queimar aquela caloria extra. Mas a gente sempre ajustava, né, Tati? Eu falei, Tati, corta aí, ajusta aqui, mas não tira o meu. Depois do. E é legal, moça, porque é a vida real, né, César? É a vida real, né? A vida é real, hoje não tem jeito. Você vê, vamos lá, você vê algum atleta, uma pergunta, você vê algum atleta brasileiro que possa também ter, assim, bons resultados, que tem potencial, assim, uma opinião pessoal, se você quiser dar, se não quiser dar também, Sim. de algum atleta que você acha que possa ter destaque? Olha, eu acho que nós temos alguns atletas, né? A Ingrid é uma excelente atleta, ela tem um potencial, muita técnica, ela é uma atleta forte, uma atleta rápida, tem uma entrada boa na água. É uma atleta que, se ajustar aos detalhes que precisam, ela tem uma série forte, competitiva. Então, assim, ela precisa só conseguir fazer tudo que ela consegue fazer no treino, na competição. Eu acho que se ela conseguir isso, ela tem chance de chegar bem na Olimpíada. O Isaac Souza também é um outro grande atleta do Brasil, representante da Marinha do Brasil também aí, e ele é um atleta que tem também todas as características para ir bem. Agora, o salto é um esporte muito psicológico. Você precisa ser frio na hora do salto, precisa ter muito foco, e isso às vezes demora alguns anos, né? Alguns anos, e aí a gente espera que dê certo para eles aí na próxima Olimpíada. Legal. E para a gente fechar, você até já falou um pouco, mas se você puder repetir, por favor, a pergunta é, César, como você se sente na sua atual atividade como professor em relação à sua vida de atleta? Acho que você já falou um pouco, mas só para a gente fechar, se você puder repetir, que você falou que se sente realizado, né, de poder trabalhar com aquilo que você viveu. Se você puder repetir, por favor, sim. E aí a gente finaliza. Tá. Não, é porque assim, hoje trabalhar com saltos mentais ensinando, ele é muito, muito gratificante, né? Então, principalmente na piscina em que eu pude me preparar para chegar numa Olimpíada. Então, você poder ver as crianças treinando ali, assim, vai além, né, do que um simples trabalho. Não é um trabalho, não, é uma missão mesmo. Então, isso eu faço com muito, muito gosto. E eu tenho essa experiência do limite da Olimpíada, ser um atleta olímpico. Ali, a minha proposta ela é mais abrangente, é dar uma oportunidade para os maquinzistas ali praticarem saltos mentais. Se por acaso sair algum atleta olímpico, legal, show, vou estar junto, a gente vai seguir. Mas eu sei que isso é um percentual muito pequeno e eu quero abraçar e dar mais oportunidade para os atletas, para a maior quantidade que eu puder. Uma escolinha de formação de atleta, mas muito mais uma parte lúdica e de hobby, de contato com uma modalidade diferente. Exatamente. Ali aí, com o treinamento, eu vou ensinando os valores, né? A disciplina, né? A dedicação, tudo isso. Antes de cada treino, eu sempre converso com eles, né? Da importância
de tudo que envolve o esporte, de tudo que eu aprendi, né? Dos objetivos, alcançar objetivos. Então, vai além de só chegar e treinar, como eu fiz, né? Muitas vezes eu ia no Um automático, educador profissional. físico, Chegou, né, César? treinou, um trabalho. E eu acho que assim eu consigo Legal, me sentir ainda mais completo. legal. Não simplesmente passar um esporte, mas formar pessoas, né? Exato. Isso eu aprendi muito, Tati, morando nos Estados Unidos. Porque lá tem a Legal. maioria, 85%, 90% dos atletas, eles param na universidade. O objetivo é ser um atleta universitário. 10%, Hum, 5% continuam para chegar na Olimpíada. Então, assim, e esses atletas, eles são super felizes com a vida, têm uma vida esportiva legal, conseguem, entendeu? Então, assim, eu acho que é mais por esse lado, é dar mais oportunidades. E, eventualmente, se for um grande talento e quiser, a gente segue para a Olimpíada. legal. César, vamos encerrar por aqui. Agradeço Beleza, mais uma vez a obrigado. 449, no Fernando e na Karen, pelo convite, para ser conduzir uma da sequência das lives de Cabeça de Campeão. Agradeço, César, por ter topado participar, pela paciência, pela disponibilidade. Agradeço a oportunidade profissional que você me deu de viver, que eu acho que essa vai para a minha história eterna. Com E ao certeza. Fernando e a Karen e a 449 pela minha formação também. Obrigado aí vocês todos também, eu acho que é legal, a gente sempre agradeceu. Esse momento de lives é muito bacana por isso, que a gente consegue falar, né, o que de fato aconteceu com a gente. E para quem é atleta que tá vendo aí, né, assistindo, o nosso começo, a maioria tem aquele começo muito difícil, né? Então, tem algumas pessoas que aparecem na vida, né, que vão nos auxiliando, nos apoiando, que se não fossem elas, cara, eu acho que a maioria dos atletas do Brasil ia desistir, porque realmente a gente não tem. Às vezes falta material para o básico, né, de treino, quanto mais uma consulta com um nutricionista top, que a gente sabe que às vezes não é tão acessível. Então, obrigado, Fernando, obrigado, Karen, obrigado, Tati, aí, pelo tempo de vocês e por disponibilizar o conhecimento de vocês para que eu pudesse seguir em frente. Espero que a gente tenha agregado aí alguma dica e algum truque para as Tomara. pessoas e que elas possam incorporar no caminhar de vida delas, né? Valeu, galera. Valeu, Tati. Beijo, Obrigado. até uma Beijo. próxima. Tchau, Obrigada olha, pela audiência, pessoal. valeu. Tchau, Tchau. galera.